fechar o nosso curso de História de Santa Catarina, eu trouxe um assunto bem específico para a gente trabalhar, que é a questão da cultura negra em Santa Catarina. Vocês vão me dizer, pô, Ferrari, vários assuntos aí para você escolher e você vai trabalhar especificamente a cultura negra. Sim, eu vou, tá? A questão dos negros de Santa Catarina é uma questão que tem sido bastante explorada nos vestibulares, especialmente, não unicamente, mas especialmente na UDESC. A UDESC conta com o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Então, a UDESC, na sua questão de pesquisa, e ali vai, trabalha e muito a questão negra e principalmente a questão negra em Santa Catarina. A UFSC também, tá? Não já a UFSC não, sim, a UFSC também pergunta sobre, então algumas coisas elas são importantes serem trabalhadas. Até porque é preciso também desmistificar um pouco, principalmente para quem vem de fora do estado, mas para quem é do estado de Santa Catarina também, muitas vezes vê dessa forma. Santa Catarina é estado de europeu, Santa Catarina é estado de alemão. Parou. Tá, parou. Isso é uma construção social, gente, mas que assim, é uma construção social que tangencia ao senso comum. Tá? O senso comum a gente tem que lembrar que ele não é problemático, nem nada disso, mas ele pode e deve ser desmontado e revisto. Então, nesse caso, esse é um elemento do senso comum, né, que Santa Catarina é estado europeu, que deve ser revisto. Tá? Claro, os negros aqui eles não são maioria, tá? Segundo as últimas pesquisas do IBGE, cerca de 15% da população de Santa Catarina se declara, então, como negra, tá? Ou como parda e afins, né? Mas então a gente tem que perceber o seguinte: os negros em Santa Catarina, eles estão presentes desde os primeiros povoados, tá? Então lá quando vinham as bandeiras, quando vinham os tropeiros, também vinham negros para cá. Até porque assim, os negros eles andavam com as tropas e com as bandeiras por todo o território brasileiro. Então não tem por que a gente pensar que eles não vinham também para Santa Catarina e que também não se estabeleceram em Santa Catarina. Muitas vezes, inclusive, como mão de obra escrava. Uma corrente historiográfica aí, até um tempo atrás, defendia que em Santa Catarina não houve escravidão. Depois começaram a mudar. Mas no norte de Santa Catarina não houve escravidão, porque o alemão, né? Quando veio para cá, não utilizou mão de obra escrava. Sim, mas não são os europeus que vão colonizar pela primeira vez. Aqui no norte de Santa Catarina já existiam portugueses, já existiam brasileiros e junto com eles a mão de obra escrava. Pesquisas arqueológicas recentes demonstram a presença de escravos, por exemplo, na Baía Babitonga, na própria região do entorno de Joinville. Então a gente tem que olhar com muito cuidado essa questão de que não existiu negro e não existiu escravidão. Os negros estavam em Santa Catarina com certeza muito antes dos europeus, né? Depois, quando os açorianos vão ser trazidos, a gente viu lá na aula sobre os açorianos, lá na segunda metade do século XVIII, também são trazidos negros escravos para cá, mas eles estão presentes desde sempre, né? Como tropeiros, como vaqueiros, como mineiros, trabalhavam na lavoura, na pesca da baleia, tem relatos da participação também de pescadores negros, em afazeres domésticos, né? E aí quando a gente entende que trabalhava na lavoura, como tropeiro, no afazeiro doméstico, com certeza a maioria disso aí era mão de obra escrava, tá? A gente tem que lançar cuidado também, um olhar com cuidado, né? Essa questão assim, todo mundo era escravo. Não, existia também uma mão de obra negra livre, que era minoria, é claro, mas a gente tem que cuidar para não solidificar esses conceitos como se eles fossem únicos, tá? Então agora algumas coisas importantes, né? Por exemplo, os quilombos. Os quilombos existiram em Santa Catarina, então se existiram quilombos, eu já vou falar sobre os quilombolas, né? Se existiram quilombos, significa que existia mão de obra escrava, isso é meio interligado, tá? E até hoje, diversas comunidades quilombolas, elas estão num processo de reconhecimento por parte lá do IPHAN e tal, como tais, como comunidades quilombolas, ou seja, remanescentes dos quilombos, tá? As três principais, existem várias, tá? Algumas que já são reconhecidas como comunidades quilombolas, outras que estão em processo de reconhecimento, outras que estão em fase de petição, tá? Mas de qualquer forma, as três principais são a do Sertão do Valongo, com 34 famílias, Invernada dos Negros com 127 famílias, né? Essa é a maior, tá? E também a comunidade de São Roque com 62 famílias. Então por que essas comunidades quilombolas elas são importantes? Porque elas têm todo um aparato, um patrimônio cultural, coloquei aqui, né, o PC, todo um patrimônio cultural que lhes leva, que lhes reporta a ideia do quilombo, da sobrevivência dessas comunidades marginalizadas. Então por isso a luta, né? Uma luta por memória e uma luta por reconhecimento histórico. E o que as comunidades quilombolas têm que lhes configura como patrimônio cultural? Cantos, festas, ritos e missas que são específicos, né? A gente vai ver aqui na sequência
a questão das irmandades negras, né? As irmandades negras, elas vão ser irmandades religiosas ou comunidades religiosas específicas para os negros. Então eles vão desenvolver cantos próprios, missas próprias, né? Isso aqui está preservado de uma certa forma, ou tenta se preservar na realidade dos quilombolas, tá? Os chás, os remédios, né? Aquela ideia do contato com a natureza, do uso da natureza, da relação do homem com a natureza, a questão das curas, né? Dessa medicina natural. As parteiras, a figura das parteiras também é importante, histórias, cantos e lendas do tempo da escravidão também. Tudo isso ajuda a construir a memória de um povo e tudo isso ele deve ser preservado, né? Então por isso que os quilombolas, o movimento quilombola, lembrando, ele não é específico, né, de Santa Catarina, isso é uma realidade nacional, mas então em Santa Catarina também existem esses movimentos de reconhecimento dessas comunidades, tá? Então como eu estava falando para vocês, né, ao longo do século 17, 18 aí, também até mesmo no 19, nós temos as Irmandades Negras em Santa Catarina, não apenas em Santa Catarina, mas aqui também é uma realidade, né? Ó, são comunidades religiosas que vêm com a intenção de catequizar o negro, mas o que é interessante? É para catequizar o negro, mas sem integrar ao branco. Então por isso que é uma irmandade específica para os negros, porque a ideia não é integrar o negro com o branco dentro da igreja, é uma igreja apenas para os negros, tá? Então tem essa questão, veja, não vamos integrar, mas ao mesmo tempo é uma tentativa do quê? De fazer com que o negro tenha acesso à fé e tal. Daí, claro, geram vários debates, né, sobre a aculturação, sobre a segregação e assim vai, tá? Mas as duas principais igrejas, né, que se localizam em Florianópolis, a Igreja da Nossa Senhora do Rosário e também a Igreja de São Benedito, tá? Que eram igrejas dos negros, das Irmandades Negras, e nessas igrejas, olha só que interessante, ocorria a alfabetização de escravos e de escravos libertos também, né? Então, pensar também sobre a questão do papel social da igreja, no Brasil colônia, depois no Brasil império, né? Por mais que seja uma igreja que segrega, por mais que seja uma igreja que não insere no mundo branco, mas é uma igreja que se preocupou com o quê? Vamos alfabetizar, vamos, né? Então, não lançar olhares sólidos e monocromáticos sobre essas instituições, tá? Tomar muito cuidado com isso, moçada, né? E por último aqui, claro que não é só isso aqui que existe cultura negra, tem muito mais, mas a ideia é fazer um breve resumo, tá? A figura também dos clubes negros, tá? Os clubes negros, eles vão se tornar mais frequentes, especialmente no começo do século XX, porque eles surgem depois da escravidão. Então agora o negro ele é liberto, mas ocorre também o quê? A continuidade de uma política de segregação racial, não uma política, mas de um costume, o que quer que seja. Então era muito comum que existissem os clubes lá de baile, de dança, o que quer que seja, para os brancos, mas também para os negros. E era uma realidade em Lages, Tubarão, Florianópolis, Criciúma, Joinville, Itajaí, em diversas cidades. Tá? Então vejam que não era apenas em algumas cidades, é uma realidade em diversas cidades, o que demonstra que existia uma população negra em termos numéricos, né, relevante o suficiente para ter um clube para si, tá? Então novamente essa presença do negro em Santa Catarina, né? E é uma presença tão relevante, inclusive, que eles vão se preocupar com algumas coisas, formação para o mercado. Acho que o clube de Lages, se não me engano, ele vai oferecer cursos de corte e costura para as mulheres que queriam largar a vida lá de empregada doméstica, né? Então uma formação para o mercado, alfabetização de adultos, né? E um lance que é muito importante para pensar a questão também da manutenção de uma identidade cultural é que ainda na década de 1980, diversos desses clubes, eles promoviam os concursos de beleza negra, né? Então, num estado onde geralmente tem os concursos de Miss, as festas de outubro, né? Eles fazem lá a rainha da Oktoberfest, princesa da Oktoberfest, e geralmente esses concursos elegiam quem? A beleza europeia como padrão. Então esses cursos eles vão fazer o contraponto e falar assim, pera, se nesses concursos de beleza só se elege a beleza europeia, nós vamos fazer a beleza negra também. Então é uma resistência, é um contraponto à construção de uma identidade que é muito importante. Em algumas outras cidades também esses clubes eles são responsáveis pelo carnaval, né, pelo samba. Então também são relações do patrimônio que em Santa Catarina não tem carnaval, tem carnaval em Florianópolis, tem carnaval em Joaçaba, tem carnaval também em Joinville, né? E aí tem todo um problema também com a prefeitura que não reconhece muito como plano cultural, depende também do governo que está lá, ou seja, tá? Os negros eles existem em Santa Catarina e eles são uma força cultural muito importante do estado, tá? E nesse caso específico aqui, os clubes negros, como eu falei, eles ajudam a fazer a manutenção, tá, de uma memória de uma comunidade étnica. Olha, nós somos negros, né? Nós estamos aqui, nós temos também a nossa cultura, tá? Lembrando que, claro, isso ocorre muito por causa dessa
segregação imposta, mesmo depois da escravidão, os negros não poderiam entrar no clube dos brancos e assim vai, tá? Como falei, gente, isso aqui é um apanhado geral, né? Agora nós chegamos ao final do nosso curso, tá? Desejo aí a vocês excelentes provas, que vocês também dêem uma boa revisada nos assuntos, que vocês resolvam os exercícios, não fiquem com dúvidas, entrem em contato com a gente, mandem lá mensagem no suporte, mensagem na plataforma, procurem a gente no Facebook, no Instagram, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar agora a prova, vamos detonar, porque eu tenho certeza que a história de Santa Catarina agora para vocês ficou fácil, tá bom? Então um abraço e fique sempre ligado nos nossos outros cursos, nas nossas outras ofertas e tudo mais que nós podemos oferecer para vocês. Abração do professor Ferrari.